Oi, gente! Eu sou a Mayumi da equipe Vai Viver e hoje eu vim conversar com vocês sobre os mitos que nos contam sobre mulheres viajando sozinha. O mito número 1 é que viajar é para quem está solteira ou para quem não tem companhia, uma pessoa sozinha pelo mundo. Gente, não, para! Hoje eu namoro há mais de 4 anos, na verdade há mais de 3 anos e meio, vai fazer 4 anos. E nós sempre tivemos um relacionamento muito livre, muito tranquilo. Por quê? Primeiro de tudo, nós somos pessoas individuais. Às vezes seu parceiro, ele não tá com tempo, ele tá trabalhando, ou simplesmente você quer ter uma experiência sozinha, você quer ter uma experiência somente sua. E por que não? Sabe? Porque você vai deixar uma oportunidade, você vai deixar de fazer alguma coisa, porque às vezes a outra pessoa ela não quer ou ela não pode te acompanhar. Eu já vi muita mulher viajando por aí que namoram, que são casadas, que têm um companheiro. Então eu acredito que isso talvez seja a base do relacionamento também, porque pelo menos pra mim, quando nós nos sentimos na liberdade, nós nos sentimos livres, as coisas são muito mais leves. Sim, é normal, durante a viagem você vai sentir saudade da pessoa, você vai querer que ela estivesse ali com você naquele momento, ou às vezes você vai rir sozinha, você vai viver várias experiências que você gostaria que a pessoa também estivesse vivendo do seu lado. Mas tá tudo bem também, tá tudo bem, sabe? Você vai voltar cheia de história, você vai voltar cheia de aventura pra contar, você se torna uma pessoa muito mais interessante pra você e também pro seu parceiro. Tem coisa melhor do que isso? Quando você está sozinha numa viagem, você tá aberta, você se permite, as pessoas chegam, elas conseguem chegar perto de você. Normalmente, quando eu viajo com amigas, a gente cria uma barreira entre a gente. Não são só pessoas que estão solteiras que viajam sozinha, não são pessoas solitárias que viajam sozinha, muito pelo contrário, pessoas interessantes. O segundo mito que te contam é que você vai se sentir sozinha durante a viagem. Gente, não, de forma alguma. A menos que essa seja a sua intenção, a menos que você esteja querendo tirar uma viagem para se desligar de tudo e de todos, que você esteja com esse propósito. Mesmo assim, ainda vai correr o risco de alguém conversar com você, tá? Gente, as pessoas que viajam, principalmente se você estiver em hostel, albergue, elas são pessoas que estão abertas a conhecer novas pessoas, estão abertas a conhecer, a trocar experiências. Então, é quase impossível você ficar isolado. Nem se você for uma pessoa muito tímida, as pessoas vão chegar até você para conversar, elas vão te perguntar alguma coisa. E aí, com o tempo, você vai se soltando, você vai aprendendo a chegar também para conversar. Então, não, você não vai se sentir sozinha, vai se surpreender com essa capacidade de fazer amigos. Depois de um tempo, fica tudo muito automático. Então, eu sou muito tímida. Para eu ir conversar com alguém, eu lembro que era muito difícil, mas no meu segundo, terceiro dia de viagem eu já estava chegando na pessoa e puxando assunto sem conhecer. Então depois de um tempo, as coisas elas ficam automáticas, então você começa a fazer aquilo naturalmente. O mito número 3, que eu já escutei muito, é que você precisa ser jovem. Ser jovem, na minha opinião, é você ter a alma leve, você ter a alma de criança, e isso não tem idade. Eu conheci uma senhora num hostel que eu fiquei em São Paulo e ela me contou que ela viajava o Brasil todo, já fazia mais ou menos uns 5 anos, que a vida para ela era viagem e era assim que ela se descobriu depois de 60 anos de idade. Quando ela começou a viajar, ela parou com os remédios que ela tomava de pressão, de diabetes, que tudo mudou. Então, uma viagem, gente, ela pode ser a cura de grandes coisas na nossa vida. Também já conheci um senhor de 70 anos que estava fazendo um tour comigo no Peru, da Montanha Colorida. Ele, desde jovem, viajava pelo mundo, me contou altas experiências. Já conheci também gente de 17, de 18 anos, pessoas querendo se encontrar. Então, enviar gente de todo tipo. Idade não é um problema. Não se limite a isso de forma alguma. E nunca é tarde pra gente viver nossos sonhos. Nunca é tarde pra gente viver nossas experiências. Então, tem muita mulher viajando sozinha com todos os tipos de idade. Isso não é um problema em hipótese alguma. O mito número 4 que nos contam é que você precisa ser muito aventureira e muito corajosa.
Claro, você tem que ser aventureira e corajosa, mas você não precisa ser muito tudo isso. Você só tem que quebrar aquela barreira, o medo. Ele sempre vai vir. Principalmente quando nós vamos fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, isso é normal. Outra coisa, gente, vocês não precisam viajar de uma forma 100% aventureira, com mochilinha nas costas, com mapinha e vamos desbravar o mundo. Não, nada disso. Ainda mais se for a sua primeira viagem. Tente ir com grupos de agências de turismo, tente ir com pessoas que você conheceu no seu hostel. Eu me lembro, quando eu fui fazer minha primeira viagem sozinha, dias antes eu chorei. Eu não queria mais ir. Aí eu fui tentar descobrir a raiz. Por que eu tava com medo? O que tava me impedindo? Fui lá, falei, gente, eu acho que meu medo é de acontecer alguma coisa que eu não saiba como resolver. E aí o que eu fiz? Eu imprimi todos os vouchers de reserva que eu tinha feito de hostel, de reserva que eu tinha feito de passeio, eu imprimi e coloquei tudo dentro de uma pastinha. Pegava aquele papel, de certa forma, aquilo me dava segurança. Então, se você estiver indo para um lugar diferente, para um país diferente, o que eu recomendo é que tenha muito planejamento antes. Porque, claro, não tem como a gente ter controle de tudo, isso é impossível. Mas é bom a gente saber, por exemplo, que a gente tem o telefone de um táxi caso a gente precise, a gente tem o endereço do hotel que nós estamos ficando, a gente tem os números de emergência dos lugares que nós estamos. Então isso vai dar uma certa confiança para você. Então você não precisa ser tão corajosa, a coragem é muito relativa. E gente, vamos combinar, né? Se nossa primeira viagem sozinha, nós não vamos para o Afeganistão, para a Índia, para o Marrocos. Vamos começar aqui pertinho, então começa viajando para a cidade vizinha, começa depois da cidade vizinha, vai um pouquinho mais para frente e assim você vai ganhando o costume, você vai pegando o jeito de como é viajar dessa forma. E o quinto mito, que eu já escutei muito por aí, é que viajar sozinha para mulheres é muito perigoso. É perigoso pra gente, mulheres, basta a gente sair na rua que é perigoso. Nós sabemos disso, mas tudo eu acho que depende dos nossos cuidados, da nossa cautela e do nosso feeling também. Então, nós não devemos deixar de viver experiências por conta do perigo. Nós não devemos deixar de viver a nossa vida por conta disso. Mas sim, infelizmente, vamos nos adaptar a tudo isso. Então, claro, antes de viajar para algum país, para algum lugar, nós temos que pesquisar a cultura do lugar, como as pessoas falam, como as pessoas se vestem, quais são os costumes. E o mundo tá cheio de gente boa, o mundo tá cheio de pessoas queridas, de pessoas do bem. Então eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar com muita gente que quer te ajudar, com muita gente que quer te conhecer, muita gente interessante. Então é isso, se joga, vai, e estamos sempre aí para conversar, sempre aí para trocar experiências. Essa é a nossa missão, o nosso papel por aqui. Um beijo, gente!